Vamos lá, gente, ainda com relação às nulidades no processo do trabalho, nós temos dois artigos, 797 e 798 da CLT. Artigos 797 e 798 da CLT. Gente, quando o juiz declara um ato nulo, ele tem que declarar a que outros atos essa nulidade se estende. E aí aqui tem questão de prova. É uma pegadinha boba, talvez até você já tenha visto, mas cai. Cai e pega a gente cansado, distraído no dia da prova. Então é preciso tomar cuidado. Veja, quando o juiz declara um ato nulo no nosso processo, deve declarar a que outros atos esta nulidade se estende. A que outros atos se estende. E esta nulidade se estende, só se estende a atos posteriores, só se estende a atos posteriores. E mais do que isso, posteriores que do nulo dependam ou sejam consequência. Nunca anteriores e posteriores, nunca todos os atos processuais, somente aos atos posteriores que do nulo dependam ou sejam consequência. Tudo bem até aqui, gente? Excelente. E agora? Agora vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente repassando. E o princípio. O princípio aqui é o do aproveitamento dos atos processuais. Princípio do aproveitamento dos atos processuais, ou para alguns, chama-se de princípio da utilidade no processo do trabalho. Nós não vamos declarar todo o processo nulo, só nulo o ato que foi praticado de forma diferente da lei e que trouxe prejuízo às partes, e os posteriores, e não são todos os posteriores, só aqueles que dependam do ato nulo ou sejam consequência dele. Preparados? Vamos repassar? Larga tudo que você está fazendo e vem, gente. Vamos lá. Vem no modo turbo de fixação com os princípios. Me diga, um ato vai ser declarado nulo apenas quando o examinador falar em nulidade com você na hora da prova, você já sabe que essa nulidade é relativa ou absoluta? Relativa. Falou só em nulidade, a nulidade relativa. O juiz vai declarar um ato nulo apenas quando ele for praticado de forma diferente do que prever a lei e trouxer às partes um manifesto prejuízo. Ouça, manifesto prejuízo às partes litigantes. Ótimo. Qual o princípio? Transcendência. Qual é o princípio? Princípio da transcendência ou do prejuízo. Transcendência ou prejuízo. Gente, qual é o princípio que determina que quando há uma forma prevista em lei para a prática do ato, mas sem cominação de nulidade, quando o ato vem a ser praticado de forma diversa e alcança a sua finalidade, esse ato é reputado válido? Qual é? Qual é? O princípio aqui é o da instrumentalidade das formas ou da finalidade. É preciso tomar cuidado, porque às vezes nós conhecemos a matéria, mas não lembramos do nome dos princípios. Isso é um perigo grande na hora da nossa prova, tá ok? Gente, mesmo que o ato seja praticado de forma diferente do que prevê a lei, ele não será declarado nulo quando for possível repetir a falta, ou suprir a falta, ou repetir o ato. Suprir a falta ou repetir o ato. O ato também não será declarado nulo quando a causa foi decidida a favor de quem a alegação de nulidade aproveitaria. Por que eu não vou declarar um ato nulo, mesmo quando era cabível? Por economia. Foi possível repetir o ato? Foi possível suprir a falta? A causa foi decidida a favor de quem a alegação de nulidade aproveitaria? Acabou. Não vai ser declarado nulo. Vamos em frente. Economia processual. Mais do que isso. Vamos lá. A nulidade também não vai ser declarada quando ela for arguída por quem deu causa a ela, por quem lhe deu causa. Princípio do interesse aqui no nosso processo do trabalho. E, por fim, quando o juiz declara um ato nulo, ele vai declarar também a que outros atos essa nulidade se estende. E ela só se estende aos atos posteriores, de olho na prova. Nunca anteriores, posteriores, e mais que do nulo dependam, ou sejam consequência. Que princípio é esse? É o princípio do aproveitamento dos atos processuais, ou para outros doutrinadores, é o princípio da utilidade aqui no nosso processo do trabalho.
E agora sim, encerramos as nulidades no processo do trabalho. Vamos falar do que então? Vamos falar dos procedimentos. Procedimentos no nosso processo. Quais são os procedimentos? Os procedimentos, gente, aqui, eles são definidos a partir do valor da causa. Como que você obtém o valor da causa? Somando, resulta da somatória de todos os pedidos. Então, o nosso procedimento, ele pode ser sumário, pode ser sumaríssimo e ele pode ser ordinário. O valor da causa, portanto, no processo do trabalho, ele não se destina a definir competência, ele define o rito. Não diz se é competência do juizado, como às vezes acontece, não. Ele define o rito. Então, procedimento sumário, sumaríssimo e ordinário dependem do valor da causa. Quando o valor da causa é de até dois salários mínimos, o procedimento é sumário. Este procedimento pode ser referenciado na prova como dissídios de alçada. Dissídios de alçada. São esses cujo valor da causa é de até dois salários mínimos. Procedimento sumário. O procedimento sumaríssimo aplica as causas cujo valor está acima de 2 e vai até 40 salários mínimos. O procedimento ordinário aplica-se às causas cujo valor esteja acima de 40 salários mínimos. Então, cuidado. O que define o procedimento é o valor da causa. Fique atento ao fato de que, muitas vezes, o examinador chega na prova e te dá o valor da condenação. Veja, o valor da causa pode ser de R$1 milhão, muito acima de 40 salários mínimos. Esse é o valor da causa. E o valor da condenação pode ser de R$2.000, ou seja, o valor da causa é o que define o procedimento. O valor da condenação pode só confundi-lo. O procedimento é ordinário, é o valor da causa que você tem que buscar na hora da prova, ok? Observe o seguinte, o procedimento sumário não está previsto na CLT, ele está previsto numa lei que é a 5584 de 70. Não sei se você vai lembrar, mas nessa aula mesmo nós falamos que essa lei, ela estabelece assistência judiciária gratuita. Então, é uma lei que versa sobre o processo do trabalho e, dentre outras coisas, dispõe sobre o procedimento sumário, sobre esses dissídios de alçada aqui no processo. Guarde esse dado. Por quê? O procedimento sumaríssimo, sim, está previsto na CLT e o procedimento ordinário é a regra comum na CLT. Por que que você tem que ter isso em mente? Porque, gente, para a CLT de 0 até 40, o procedimento é sumaríssimo. É da conjugação da CLT com essa lei 5584 de 70 que você extrai o seguinte, até 2 é sumário, dissídios de alçada, acima de 2 e até 40 é sumaríssimo, e acima de 40, o procedimento será o ordinário no nosso processo do trabalho, tá? Então, já você vai entender melhor até isso aí. Quando nós falarmos em procedimento sumário, dissídios de alçada no processo do trabalho, nós estamos falando da Lei 5584 de 70, do artigo 2º, mais especificamente dessa lei. Ela se aplica às causas, como nós já vimos, cujo valor é de até 2 salários mínimos no processo do trabalho. O mais importante quanto a esses dissídios de alçada é que são causas de única instância no processo do trabalho. Causas de única instância. Significa que, da sentença no procedimento sumário, não cabe recurso, salvo se houver violação à Constituição. Não cabe recurso nesses dissídios, salvo se houver violação à Constituição. Aí sim vai caber recurso. Qual recurso? Há uma divergência aqui. Divergência. Alguns sustentam que o recurso cabível seria o recurso ordinário, porque ele também é cabível quando há violação à Constituição. Outros, aos quais nos filiamos, que o recurso cabível é o recurso extraordinário, até porque a própria Constituição diz que cabe recurso extraordinário das causas decididas em única ou última instância quando houver violação à Constituição.
Então, gente, o recurso será o ordinário ou então o recurso será o extraordinário. Nesse sentido, é inclusive a súmula 640 do STF. Súmula 640 do STF. Então, o que é que nós temos aqui? Procedimento sumário, dissídio de alçada, se aplicam as causas cujo valor seja de até 2 salários mínimos, são causas de única instância. O examinador vai cobrar até aqui, ó, causas de única instância. Desafiam que recurso? Recurso apenas quando houver violação à Constituição. Agora, você sabe que há divergência. Há divergência quanto a qual seria o recurso cabível nesse caso, se o ordinário ou, como nós pensamos, o extraordinário, interpretando a súmula 240 do STF. Sumário é isso. Agora, a respeito do procedimento sumaríssimo no nosso processo do trabalho, o que é que cai? Muitas coisas. Procedimento sumaríssimo, gente, é procedimento queridinho do examinador. Cai. Quase não há prova de processo do trabalho sem ele. Se eu tivesse que escolher um tema agora, sumaríssimo. De toda a aula de hoje, sumaríssimo. Cai um monte. O artigo, então aqui, fica uma lição de casa. Para você que está se dedicando tanto, ler os artigos 852A e seguintes da CLT. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ler com a caneta na mão, destacando os pontos mais importantes. Ler, até memorizar. Prova objetiva requer o conhecimento da lei, requer para isso que você coloque a lei dentro da cabeça, né? Então, olha só o que acontece aqui. O primeiro ponto que cai é o disposto no 852A da CLT. Cai tal como está aqui. O procedimento sumaríssimo aplica-se aos dissídios individuais. Aqui você tem que estar atento, individuais. Não se aplica aos dissídios coletivos, não se aplica à ação civil pública, aplica-se somente aos dissídios, preste bem atenção, individuais. Às vezes isso passa desapercebido. Cujo valor não exceda 40, não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Cuidado, é comum na prova que ele diga assim, o procedimento sumaríssimo não se aplica ao procedimento sumaríssimo aplica-se aos dissídios individuais cujo valor exceda 20 vezes o salário mínimo. Falso. Não exceda 40 vezes o salário mínimo. E atenção, vigentes na data do ajuizamento da ação. É na data do término do contrato de trabalho? Não, é na data do ajuizamento da ação. Isso aqui tem que soar feito música para você, porque é exatamente como cai. O que fugir torna a alternativa errada. O procedimento sumaríssimo aplica-se aos dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo, vigentes na data do ajuizamento da ação. Agora, o artigo 852A, parágrafo único da CLT. Cai, que despenca nas nossas provas também. Gente, o procedimento sumaríssimo não, aplica-se a quem? Administração direta, autárquica e fundacional. Não se aplica administração direta, autárquica ou fundacional, ainda que o valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos. Não se aplica. Então, não a quem? Administração direta todinha, autárquica e fundacional. Agora, o que é pegadinha de prova? Atenção, é pegadinha de prova quando o examinador coloca assim, ó, administração direta e administração indireta. Isso é pegadinha, porque a administração indireta é sim composta por autarquias, fundações, mas também por empresas públicas e sociedades de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. A elas se aplica o procedimento sumaríssimo? Sim. Se o valor da causa não ultrapassar 40 vezes os salários mínimos, aplica-se sim para essas aqui o procedimento sumaríssimo. Só não se aplica para a administração direta, autárquica e fundacional. Ok? Questão boa de procedimento sumaríssimo é essa que versa sobre o artigo 852B, B maiúsculo da CLT. Por quê? Porque esse artigo
traz os requisitos da petição inicial no processo do trabalho. Quais são? O primeiro deles diz respeito ao pedido. Como é que tem que ser o pedido no procedimento sumaríssimo? O pedido será certo e/ou. Cuidado com isso aqui, faz a diferença na prova. Certo e/ou determinado. E atenção, olha o que eu vou escrever aqui. Sempre aparece na prova, sempre assim. Sempre, tem certeza que você não esqueceu alguma exceção? Sempre líquido no processo do trabalho. Então, esse é um dos requisitos da petição inicial, que diz respeito ao pedido. O que é um pedido certo? Um pedido certo é aquele que indica o bem da vida. O bem da vida pretendido. Esse é um pedido certo. Por exemplo, nós queremos horas extras. Esse é o bem da vida pretendido. Eu quero as horas que excedem a 8ª e a 40ª, eu quero a hora extra, acrescida do adicional de 50%. Eu quero hora que excede a 8ª mais 50%. Agora, o pedido determinado é aquele em que você vai trazer a quantidade ou a qualidade desse bem da vida, dependendo do que ele exija, quantidade ou qualidade. No caso de horas extras, eu quero 2 horas extras por dia. Ou eu vou apresentar os cartões de ponto, eu vou dizer que eu trabalhava das 8 às 18 e que eu quero todas as horas que excedam a 8ª. Ou seja, é possível quantificar, dizer a quantidade. Eu não posso simplesmente dizer eu quero hora extra, eu quero as horas laboradas além da 8ª e da 40ª, sem trazer o horário de trabalho. Está vendo? Ou eu trago o horário de trabalho para que se possa verificar quantas são além da 8ª e da 40ª, ou eu digo que eu quero 2 horas extras por dia, por exemplo. Eu tenho que trazer a quantidade. Isso aqui, pedido certo, determinado, vale para qualquer procedimento. Por que é que nós escrevemos aqui, ó, e/ou? Porque ou determinado é como está na CLT. E determinado é como está, é como nós devemos ler. Certo ou determinado é como está na CLT. Certo e determinado é como nós devemos ler. É assim que vai funcionar. Por isso, na prova, pode estar lá que o pedido precisa ser certo e determinado ou certo ou determinado. As duas alternativas devem ser consideradas corretas. Tá ok? Agora, o pedido precisa ser sempre líquido. O que é líquido? Pedido líquido é aquele em que você indicou o quantum, indicou o valor. Eu quero R$2.000 de horas extras. Eu tenho que quantificar. Ok? Então, esse é o pedido certo, determinado e líquido, como se exige no procedimento sumaríssimo. Eu tenho que trazer o valor correspondente a cada um dos pedidos. Mas também nesse procedimento, eu tenho que indicar o nome e o endereço. Nome e o endereço corretos do reclamado. Nome e endereço corretos do reclamado. Por quê, gente? Porque não há citação por edital. Isso é questão de prova. Não há citação por edital neste procedimento. Como é que tem que ser a citação aqui? A citação tem que ser realizada pelo correio. Vai ser encaminhada a notificação via postal. Não há citação por edital, esse é um procedimento muito célere. E a citação por edital é incompatível. O nome, eu tenho que trazer o nome e endereço correto. Com o endereço correto, já é possível a citação por edital aqui sem problema nenhum. Agora, olha só. Parágrafo 1º cai nas provas. O que esse parágrafo 1º vai dispor? Ele diz que a ausência desses requisitos, a inobservância de qualquer um deles, você não trouxe os pedidos líquidos, ou então você não trouxe o endereço correto do reclamado, para a nossa prova leva a uma consequência reta, uma consequência certa, leva ao arquivamento do processo e mais a condenação do reclamante no pagamento de custas processuais. Arquivamento do processo e condenação do reclamante no pagamento de custas processuais. Arquivamento nada mais é do que o quê? É igual a uma sentença. Sentença que extingue o processo sem resolução do mérito no nosso processo do trabalho. É uma sentença que extingue o processo. Como o reclamante não leva nada para casa, tem que recolher as custas processuais. Nada impede que ele proponha a reclamação novamente, mas esta vai ser, desde logo, extinta sem resolução do mérito. Ok? Gente, esse artigo 852B, B da CLT,
em seus outros parágrafos, traz coisa importante para a gente também na hora da nossa prova. Por quê? Porque ele diz que a reclamação trabalhista tem que ser apreciada no prazo máximo de 15 dias. 852B, para você ter uma ideia, eu vou ler para você. Ele diz assim, ó, B, no inciso terceiro, ele diz assim, ó, a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário. Então, qual o prazo para que a reclamação seja apreciada? 15 dias. Aí, se nós formos lá no artigo 852H, no parágrafo 7º, diz assim, interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de 30 dias, salvo motivo relevante justificado nos autos. O que isso quer dizer? Primeiro, você tem que ter em mente o seguinte, a audiência no procedimento sumaríssimo é una. A audiência una é aquela em que tudo, inclusive a sentença, ocorre em uma única data. Teoricamente é assim, você precisa sentir isso, tudo e até a sentença em uma única data. A audiência una, 852C da CLT. Só que, segundo lugar, 852, inciso 3º da nossa CLT. O que é que você tem que ter? 852B, né? Inciso 3º, esse que estamos estudando. A causa tem que ser apreciada em no máximo 15 dias. Ou seja, a sentença tem que ser proferida em no máximo 15 dias. Só que 3, a audiência pode ser interrompida. Pode ser interrompida aqui no nosso processo. E se a audiência for interrompida no processo, a causa pode levar mais 30 dias para ser apreciada. Traduzindo, o que acontece? Ajuizada a reclamação trabalhista, olha o que é o normal. Ajuizada, ela é distribuída para uma das varas do trabalho. Quando chega na vara do trabalho, automaticamente é encaminhada uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. Eu disse a vocês, no procedimento sumaríssimo, essa audiência é una. A audiência una é aquela em que tudo e até quem a sentença são proferidas nessa data. Logo, sinta, no dia da audiência, acabou o processo. Isso quer dizer que da data do ajuizamento da ação até o dia do julgamento, é o prazo máximo, vai decorrer o prazo máximo para que a causa seja apreciada. Qual é o prazo máximo para que a causa seja apreciada? O prazo máximo é de 15 dias aqui no nosso processo. Agora imagine que o reclamante pediu adicional de insalubridade. O reclamante pede adicional de insalubridade. Observe, a reclamação trabalhista é distribuída para uma das varas. Quando chega nessa vara, automaticamente é encaminhada uma notificação para outra parte comparecer em audiência no processo do trabalho. O que eu quero dizer para você é que não há o despacho da petição inicial pelo juiz aqui, ó. Então, o juiz vai ter contato com o seu processo quando? No dia da audiência. Que é una. Quando chegou na audiência, o juiz viu que você fez pedido de adicional de insalubridade. Ele lê no artigo 195, parágrafo 2º da CLT, que quando há pedido de adicional de insalubridade, é obrigatória a produção da prova pericial. Aí eu te pergunto, a prova pericial pode ser produzida no procedimento sumaríssimo também? Pode, no procedimento sumaríssimo também. Aí o que faz o juiz? O juiz não vai proferir a sentença, a audiência ficará interrompida, o juiz não vai proferir a sentença, a audiência vai ficar interrompida para que seja produzida a prova pericial. A perícia. Volto a perguntar, tem prova pericial no procedimento sumaríssimo? Tem. Quando produzida a prova pericial, depois de produzida, vai ser designada uma nova audiência, aqui, ó, na qual, sim, vai ser proferida a sentença. Me acompanhe com a caneta marca-texto. Foi pedido, então, o adicional de insalubridade. No dia da audiência, o juiz percebeu que foi pedido adicional de insalubridade. Sabe que tem que produzir a prova pericial. Sabe que, inclusive, no procedimento sumaríssimo, ela vai ser produzida quando decorrer de uma imposição da lei. Tranquilo. Para produzir a prova pericial, ele não tem como produzir a prova pericial naquele dia e já proferir a sentença. Então, vai interromper a audiência, ó, audiência interrompida, vai produzir a prova pericial, tá tudo bem.
Quando terminar, vai designar uma nova audiência e então vai proferir a sentença. Acabou. Então, agora, nesse caso em que a audiência foi interrompida, a continuação da audiência e a solução do litígio, porque na outra audiência, que vai terminar essa daqui, vai ser proferida a sentença, pode demorar mais 30 dias, não é isso? Mais 30 dias. Somando tudo, se a audiência for interrompida, 45 dias. Aí, olha só, chega o examinador e diz para você, a causa no procedimento sumaríssimo deve ser apreciada em 15 dias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Verdadeiro. Cuidado, nas provas objetivas, e se danou. Se danou. Se ele perguntar conforme a regra, você responde conforme a regra. A causa deve ser apreciada em no máximo 15 dias? A resposta é sim. Agora, olha a diferença. E se a causa for interrompida? A audiência for interrompida? Qual o prazo máximo para que a causa seja apreciada? Aí é diferente. Aí são, no máximo, 45 dias. Se interrompida, pode demorar mais 30 dias. Visualizou? Então, veja, os pontos importantes aqui para a gente. Voltando ali no nosso quadro só para revisar. 1. A audiência no procedimento sumaríssimo é una. 2. A causa tem que ser apreciada em, no máximo, 15 dias. 3. A audiência pode ser interrompida. Se ela for interrompida, vai levar, no máximo, mais 30 dias para ser julgado, o que dará um total de 45 dias para que ela seja apreciada. Tudo bem até aqui, gente? Ainda a respeito do procedimento sumaríssimo, vale destacar o disposto lá no artigo 852-F, que versa sobre a ata da audiência nesse procedimento. Você lembra que o procedimento é um procedimento mais célere, não é verdade? Com isso, serão registrados na ata de audiência, resumidamente, apenas o quê? 1. As informações fundamentais. Informações fundamentais aqui. Serão registradas na ata da audiência das partes. Informações fundamentais das partes. E 2. As informações úteis à solução da causa trazidas pela prova testemunhal. Só as informações úteis aqui, trazidas pelas testemunhas. Então, nós não vamos registrar todo o depoimento das testemunhas, só as informações úteis das testemunhas aqui no nosso processo do trabalho. Tudo bem? Depois, o que é que nós precisamos registrar ainda sobre o procedimento sumaríssimo? O disposto no artigo 852-G, G da nossa CLT. O que é que nós temos ali? No 852-G, temos que serão resolvidos de plano. O juiz vai resolver de plano todos os incidentes e exceções. Às vezes tem alternativas na prova só com isso aqui. Incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da causa. Que possam interferir no prosseguimento da audiência, gente, aqui no processo. As demais exceções e os demais incidentes serão resolvidos quando for proferida a sentença no nosso processo do trabalho. 2 pontos, então. Ata de audiência no procedimento sumaríssimo. Informações fundamentais das partes e só as informações úteis trazidas pelas testemunhas. É um procedimento bem mais célere. O juiz vai resolver de plano os incidentes e as exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência. Todos os demais serão resolvidos quando for proferida a sentença. Há mais quanto ao procedimento sumaríssimo, que diz respeito às provas no processo do trabalho. Há mais quanto ao procedimento sumaríssimo, que versa sobre a sentença. Há mais que versa sobre o recurso ordinário, o recurso de revista. Mas esses outros itens, para ganhar tempo, nós vamos ver junto com as provas, junto com a sentença, junto com os recursos, até para fazer mais sentido. Desde já, o que você precisa saber a respeito do sumaríssimo é: o procedimento sumaríssimo aplica-se aos dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação. O procedimento sumaríssimo não se aplica à administração direta, autárquica e fundacional. Pergunto, se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista? Sim. São requisitos da petição inicial no procedimento sumaríssimo. Pedido, certo?
determinado e sempre, sempre, sempre líquido. Tem citação por edital no procedimento sumaríssimo? Não. As audiências são unas. Qual é o prazo para que a causa seja apreciada? 15 dias. Se a audiência for interrompida, pode demorar mais quanto tempo? Mais 30 dias para que seja apreciada aqui no nosso processo. O que vai constar na ata de audiência no procedimento sumaríssimo? Informações fundamentais das partes e as úteis trazidas pelas testemunhas. O que vai ser resolvido de plano? Todos os incidentes e exceções que possam interferir no prosseguimento da audiência. E o mais a respeito do procedimento sumaríssimo, nós vamos ver no decorrer do nosso curso. Beleza, gente? Então, aguardo vocês em nossa próxima aula para darmos prosseguimento à nossa matéria e riscarmos mais itens do nosso edital, estarmos cada vez mais perto da aprovação. Enquanto isso, confira lá no Facebook. Sempre tem uma dica esperta para você que pode representar uma questão de prova. Até mais. Tchau, tchau.